Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, agora aqui na Idade Média, com a literatura medieval do trovadorismo. Sempre lembrando que quando a gente fala de trovadorismo, para a prova do PAS, a gente fala de 4 tipos de cantigas, não é mesmo? Então nós temos as cantigas que são chamadas de cantigas líricas, ainda que todas as poesias sejam consideradas do gênero lírico. Beleza? Então, de qualquer forma, temos a separação entre as líricas e as satíricas. Das cantigas líricas, mais uma subdivisão, as de amigo e as de amor. E das satíricas, as de escárnio e as de mal dizer. Hoje nós temos então uma análise das cantigas, portanto, do trovadorismo. Estamos na literatura medieval, sempre lembrando que a gente estuda o texto, mas essas cantigas eram feitas para serem cantadas. Olha o nome, cantigas. Cuidado se isso for perguntado lá na prova da UNB. Esses textos eram feitos para serem cantados. Nós estudamos como textos porque essa parte musical deles se perdeu no tempo. Muitas cantigas se perderam no tempo, infelizmente. Se perderam no tempo, se perderam em castelos que foram conquistados, em novas ocupações que destroem as coisas anteriores, mas graças ao bom Deus, muita coisa maravilhosa chegou aos dias de hoje, como essa cantiga de hoje, né, da nossa análise aqui. Essa é uma cantiga satírica e essa é de escárnio. Lembrando que as cantigas satíricas elas são feitas para criticar. A sátira é a crítica com humor. O humor é o que você não espera, então elas são feitas para uma crítica a alguém da época. Qual é a diferença, Marcelo, entre uma e outra? Em essência, as cantigas de maldizer são um pouco mais elaboradas do que as cantigas de escárnio, assim como as de amor são mais elaboradas que as cantigas de amigo. E a de escárnio, ela não revela a pessoa que está sendo satirizada. Olha aqui o Dom Fulano. Hoje a gente lê esse tipo de texto e fica se perguntando quem seria aquela pessoa, mas obviamente na época sabia-se, tá? Então se daqui a... essa cantiga é do século XIII, início do século XIII, né? Os anos de 1210, 1215 aproximadamente, do Dom Afonso, que viveu também ali em tese no final do século XII para o início do século XIII. Temos poucas informações dele, mas algumas cantigas dele, inclusive cantigas de amor, de amigo, e revelando, como vários outros trovadores da época, a sua habilidade com vários tipos de modalidades que agradavam as pessoas da corte. Mas ele ficou famoso mesmo por essa daqui. Então vamos supor que daqui a 700 anos alguém pegue uma charge com um jogador de futebol, e esse jogador de futebol está ali, não vai ser chamado pelo nome, mas numa sátira ele será identificado como Caicai. Daqui a 700 anos virão os estudos para saber o que era o futebol na nossa sociedade e quem seria esse Caicai. E vejam que eu não falei o nome, mas você pensou aí no Neymar. Então, aqui acontece a mesma coisa. Não se identifica quem é, mas aqui estou eu, né, seu professor, Marcelo Freire é Cultura também, eu sei quem é, eu sei qual é a circunstância. Então, essas cantigas de escárnio, elas têm, anote. Vocês querem que eu coloque aqui maior para ficar, né? Então, anote. A cantiga de escárnio, portanto, ela não revela quem é a pessoa criticada, o que significa que nós temos uma crítica indireta
Mas, repito, não é algo inventado, tá? Tem muita clareza nisso. O seu NB coloca que essa crítica é feita, né, aleatoriamente aos senhores. Não, ela é feita a um cara. Aí esse cara é um representante de um extrato social, tá? Mas sabe-se quem é essa pessoa em seu contexto. Hoje nós não sabemos. O fato é que não tem o nome dessa pessoa, porque quando a gente vai para a cantiga de maldizer, na nossa cantiga, inclusive do Paz, o nome da mulher está lá, Maria Pérez. Essa mulher existiu, assim como esse nosso Dom Fulano de hoje, tá bom? Então vamos aqui à nossa cantiga para fazermos essa análise. Acho que vai ficar melhor assim, ó. Ficar aqui para cima. Então, Dom Fulano, que eu sei que tem fama de covarde, vejam o que fez. Lembrando que essas cantigas são escritas no que é anterior ao que é anterior à língua portuguesa, é o galego português. Depois a gente vai, né? Aí você tem o galego indo para o castelhano e o espanhol, e o que é nosso, de Portugal, nosso da nossa origem, né? Vai para o chamado português arcaico e depois o português como é, em essência, o português aqui da época da colonização. Mas quando a gente analisa, por exemplo, a carta do Pero Vaz de Caminha, dentro da mesma esquadra do Cabral, há uma outra carta, que é a carta do Mestre João. A carta do Mestre João foi escrita em galego-português. Já a carta do Cabral foi escrita no português, que é o português arcaico, mas que a gente consegue muito tranquilamente entender bem mais da metade dela, tá? O que é revelador também do quanto o Pero Vaz de Caminha era um homem mais estudado, não é? Um homem mais refinado. Não à toa ele foi escolhido para estar lá nessa esquadra. Então, Dom Fulano, que eu sei que tem fama de covarde, vejam o que ele fez durante a guerra. Disto estou certo. Logo que viu os cavaleiros mouros, como boi ferroado por Muscão, aquele ferro, né, de marcar os animais, sacudiu-se, remexeu-se, levantou o rabo e fugiu para Portugal. Dom Fulano, que eu sei que tem fama de leviano, olha a estrutura dela, paralelística, para uma repetição que facilite a memorização, já que elas eram feitas para serem cantadas. Pouquíssimas pessoas nessa época sabiam ler e escrever. Vejam o que fez durante a guerra, disto estou certo. Logo que viu os cavaleiros mouros, como um bezerro novo, sacudiu-se, remexeu-se, levantou-se o rabo e fugiu para Portugal. Dom Fulano, que eu sei que tem fama de medroso, vejam o que fez durante a guerra. Saibam que é verdade. Logo que viu os cavaleiros mouros, como um cão que sai da corrente, sacudiu-se, remexeu-se, levantou o rabo e fugiu para Portugal. Então nós temos uma cena de guerra e esse nosso Dom Fulano, ele é, sobretudo por conta dessa expressão aqui, identificado como um homem chamado João Pires de Vasconcelos. Aqui é uma guerra que foi travada nos campos da Andaluzia contra os mouros. Então, uma região rural. É interessantíssimo isso, porque aqui é o comportamento dos homens de dinheiro, dos homens nobres, quando eles iam para a guerra, que está sendo criticado. Então, João Pires de Vasconcelos, que ficou conhecido, por que eu estou fazendo a referência aqui, como o tenreiro. É assim que ele entra para a história. Tenreiro é uma palavra do português arcaico, que significa bezerro novo, novilho. Percebem que para nós isso tudo é muito distante, mas para uma pessoa da época já era evidente. O homem aqui, numa linguagem óbvio, né? A linguagem das cantigas satíricas, ela é mais para o vulgar, né? Mais para o escrachado. Levantou o rabo, né? Sacudiu-se, remexeu-se, levantou o rabo e fugiu para Portugal. Então percebam que é uma linguagem
num tom de agressividade para criticar o cara. Marcelo, as pessoas, geralmente perguntam isso, né, em aula, Marcelo, as pessoas gostavam desse tipo de cantiga? Adoravam! Entre as cantigas líricas e as cantigas de escárnio, fala para mim, com toda a sinceridade do mundo, qual que você acha que fazia mais sucesso? Qual tipo? Ah, Marcelo, eu acho que as cantigas líricas é tão bonito, né? Aquela coisa da construção, do amor. Esquece, as que faziam mais sucesso eram essas. As pessoas gostam, né, disso, de verem os outros sendo zoados e tal. Aqui ele é comparado a animais, não é isso mesmo? Ó, como boi ferroado, como bezerro novo e como um cão que sai da corrente. E nos campos da Andaluzia, esse homem ficou conhecido por fugir e voltar para Portugal. E o mais intrigante é que ele foge no início da batalha, chega a Portugal dizendo que não havia como vencer os mouros e depois, dias depois, a notícia que chega é que os portugueses venceram com facilidade os mouros. Aí realmente o cabra é um covardão, né? Então essa cantiga, ela traz esse elemento sensacional aí, desse homem que tem fama de covarde, leviano e medroso pela atitude que ele toma no campo de guerra, no campo de batalha. Então essas cantigas elas caíam no gosto das pessoas, no gosto dos soldados, no gosto dos cavaleiros medievais e circulavam nas cortes para divertimento dos nobres, tá certo? Muito bem, meus queridos, muito obrigado pela aula, um beijo e até o próximo episódio.